Cristo. E que alegria poder, junto com vocês, vivenciar este amor do coração de Deus. Um amor que transforma, um amor que cura, que restaura. Então eu já quero ser profeta na tua vida nessa noite e profetizar que nessa noite o teu coração será curado, a tua alma será restaurada, porque o poder de Deus, a glória de Deus está se manifestando sobre a tua vida, porque nessa noite o Senhor te chama pelo nome. Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas lutas, Deus conhece as tuas dificuldades e Ele te chama pelo nome. O Senhor te chama pelo nome, Ele conhece o teu coração ferido, meu irmão, minha irmã. Ele cuida de você, Deus tem cuidado de nós. Santa Catarina de Sena, ela dizia que Deus cuida de nós como se fosse uma formiguinha na palma da sua mão. Deus conhece toda a tua história, a nossa limitação, as nossas fraquezas. O Senhor conhece cada passo, cada sentimento, cada lágrima derramada. O Senhor conhece. E é por isso que Ele vem em nosso auxílio com o seu amor. É por isso que o Senhor vem ao nosso encontro, porque Ele nos ama tanto que Ele vem nos socorrer nas nossas dificuldades, porque o Senhor quer ver a nossa cura, o Senhor quer ver a nossa libertação, o Senhor quer nos ver restaurado. Esse é o projeto, os planos de amor de Deus, é ver a nossa alma sendo salva, meu irmão, minha irmã. Então o Senhor, Ele adentra nessa noite o nosso coração, derramando a sua graça. Então espera, porque Deus tem algo tremendo para a tua vida nessa noite. Tais são os bens que o Senhor tem preparado para aqueles que Ele ama. Mas essa noite eu não vim falar do amor em si. Eu vim falar do que tem impedido o amor de acontecer nos nossos corações. A Igreja Católica, ela é formada por homens e mulheres de fogo. A história da Igreja Católica é formada pela tradição, que são chamados santos da Igreja. E os santos são aqueles que viveram experiências fortes, que passaram dificuldades, que sofreram, que choraram. Talvez muitas das tuas lutas você vai ver na história de um santo que passou o mesmo que eu e você estamos passando, e como exemplo de amor a Deus, como exemplo de luta, eles souberam superar as suas dificuldades. Eu vim falar para vocês nessa noite sobre a batalha espiritual, a qual eu e você temos vivido, a luta que temos travado. Não adianta falar do amor para você se você não conhece a luta que você está travando, os ataques que você tem vivido. Um bom católico, um bom cristão, ele conhece as suas lutas. Um exército, quando ele vai em combate, quando ele luta contra o inimigo, ele estuda o seu inimigo, ele sabe com quem ele está lutando, porque ele não vai para ser derrotado. O exército, ele vai para vencer, sim ou não? Sim. Se você sabe que vai ser derrotado, para que você vai para a batalha? Então, sabe o que tem acontecido nos nossos tempos, como católicos, como cristãos? Temos ido para a batalha para perder. Por que, João Paulo, você está dizendo isso? Porque temos combatido de forma errada. Estamos indo para a batalha muitas vezes sem armas. O que acontece com o exército inteiro? Vamos para a batalha, corajosos, valentes, sem armas. Tem alguma coisa errada, sim ou não? Ele está indo para vencer ou para perder? Para perder. Então um exército, quando ele se prepara, um exército, quando ele se fortalece, ele vai para vencer. E é isso que Deus está fazendo. Ele está te fortalecendo, Ele está te capacitando. Ele está nessa noite revestindo você como um soldado, um gladiador, um homem e uma mulher fortalecido na graça e no poder de Deus. E para entender a realidade que temos vivido, para entender o combate espiritual ao qual temos travado, vamos pegar a leitura aonde o apóstolo Paulo vai narrar para a comunidade de Efésios, no capítulo 6,
no versículo 10 em diante. É uma das leituras mais preciosas que vai falar do combate espiritual. Eu vinha discernindo, eu vinha orando, e desde que eu conversei com a minha irmã, pedindo direção ao Senhor, pedindo direção para que o Senhor falasse ao meu coração qual é o desejo dele. Eu queria falar da glória de Deus, o derramamento do Espírito Santo. Eu gosto muito desses temas, mas o Senhor falou: não, para se viver tudo isso é necessário conhecer o campo de batalha. Para viver o amor de Deus, para viver o derramamento do Espírito Santo, é necessário combater o bom combate, porque o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, ele vem pela cruz. Olha para Jesus. Quando Jesus veio ao nosso encontro para salvar a humanidade, Jesus, ele veio na paz, na tranquilidade, se apresentou para a humanidade e subiu ao céu tranquilo. Foi isso que Jesus fez? Foi essa a caminhada de Jesus? Não, ele teve que passar pela cruz. O próprio Deus foi crucificado pelo homem, foi perseguido, foi humilhado para chegar à glória. Nós devemos trilhar o mesmo caminho que nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você está numa guerra, você está numa batalha, e não adianta fechar os olhos como se nada tivesse acontecendo. Não adianta fugir dessa realidade. Para de viver a fantasia que tudo está bem. Para de viver a fantasia que você tem que viver só o amor, a paz. Você está num combate espiritual, você foi lançado numa batalha, há uma luta espiritual. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. O demônio, ele vem contra nós, e muitas vezes ele tem atingido as nossas limitações, que são os nossos sentidos. O demônio, ele tem atacado a realidade das nossas vidas pelos nossos sentidos. Os santos dizem sobre as janelas da alma, os olhos, os ouvidos. O que tem entrado nos teus ouvidos? Quais são as canções que você tem ouvido? Mas eu não estou dizendo das músicas seculares, eu estou dizendo o que os santos nos ensinam. Você tem escutado a voz do Senhor ou a cantinela de Satanás? É preciso discernir, porque o demônio muitas vezes fala e nós obedecemos. Que loucura isso! Como assim eu obedeço? Você vai entender o que eu estou dizendo. Muitas vezes somos atingidos, atacados, e não enxergamos os ataques espirituais, porque muitas vezes não queremos enxergar. O Senhor nos dá o discernimento de espíritos para entender o que está ao nosso redor, se é algo que vem de Deus, um mover de Deus, ou é algo do inimigo. E São Paulo, ele vai nos mostrar que é necessário ser um soldado, é necessário ser um gladiador, é necessário combater o bom combate, é necessário vivenciar uma batalha espiritual e deixar que Deus nos dê a vitória. Para isso é preciso se revestir do poder do Espírito Santo. Vamos adentrar então nessa pregação e entender o combate, a realidade espiritual a qual estamos vivendo. Efésios capítulo 6, versículo do 10 em diante. E vai dizer assim: finalmente, irmãos, fortalecer-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingido com a verdade,
o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília e súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, a realidade espiritual a qual temos vivido é uma realidade que nós entramos pela nossa fé. A realidade do mundo, tanto cristãos como pagãos, todos eles estão vivendo uma realidade espiritual. Mas há uma diferença: há aqueles que enxergam o que está ao seu redor e há aqueles que estão cegos espiritualmente, que são atingidos, que são massacrados e não entendem muitas vezes o que está acontecendo. Há uma realidade espiritual que estamos vivendo e São Paulo está dizendo claramente: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. São Paulo, ele nos ensina a realidade que estamos vivendo, o combate espiritual. O homem, na sua limitação, na sua fraqueza, ele é atingido pelo pecado original. O pecado tem uma origem. Qual é a origem do pecado? O pecado é uma invenção angélica. Um anjo, ele inventou o pecado. Ele não criou, porque quem cria é somente Deus. Então Satanás, ele inventou o pecado. É a maior arma. Aí eu já falei quem foi que inventou o pecado: Satanás. Então a realidade espiritual, ela começa fora da terra. A realidade espiritual, como vai dizer espiritual, a criação de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos a criatura amada de Deus. Mas antes da criação do homem, foi criado os anjos. Há duas realidades dos seres vivos, da pessoa viva. Uma são os anjos, que são espíritos. Outra é a criação, o homem, que é feito de corpo, alma e espírito. Mas antes da criação do homem, antes de Deus criar aqueles filhos amados, Deus criou o anjo. A doutrina da igreja vai nos ensinar que os anjos, eles estão em maiores números. Imagina todos os habitantes da face da terra. Os anjos estão em maiores números do que os habitantes da face da terra, porque os anjos são a criação perfeita de Deus. Mas vamos voltar na realidade dos anjos. Os anjos foram criados por Deus como anjos belos, perfeitos. Os anjos participam da onipotência de Deus, da graça de Deus. Eles vivem no céu. Os anjos vivem na graça de Deus no céu. Mas os anjos, para que vocês possam entender, para que a gente chegue em Lúcifer, no pecado e na realidade espiritual. Volta lá, os anjos no céu. A realidade dos anjos no céu, que todos os anjos estavam no céu, mas eles não viam a face de Deus. Os anjos não tinham a graça de ver Deus face a face. Eles viviam no céu, mas Deus ocultava a sua face dos seus anjos. Por que que Deus ocultava a face dos seus anjos? Porque Deus, ele é a maior graça. Ele é tudo que a pessoa, tanto o anjo como o ser humano, pode desejar. Uma pessoa que está diante de Deus, ele não tem uma opção, ele não tem o livre-arbítrio, porque não tem como escolher qualquer outra realidade a não ser Deus. Deus é tudo que o homem espera, é tudo que o anjo deseja de graça.
Deus é a graça, é o amor. Então Deus ocultou a sua face da presença dos anjos. Para quê? Para que eles tivessem liberdade. Deus não queria que os anjos fossem obrigados a adorá-lo, nem a amá-lo. Então ele ocultou. Os anjos não viviam face a face com Deus. Eles estavam no céu, mas distante de Deus. Eles sabiam da existência de Deus, eles sabiam do amor de Deus por eles, mas Deus não podia tirar a liberdade dos anjos, assim como fez com o homem. Então o que aconteceu? No meio dos anjos havia uma hierarquia dos serafins, os arcanjos. Alguém sabe me dizer quais são os 3 arcanjos? Como? Miguel, Gabriel e Rafael. Esses são dos maiores anjos, são os arcanjos, serafins. Havia um 4º serafim, um arcanjo, chamado Lúcifer. Lúcifer era conhecido como portador da luz, era o anjo do louvor. Eita, os ministérios de música é perseguido por causa disso, hein? Lúcifer tem um ódio. Por quê? Porque os ministérios glorificam a Deus. E Lúcifer, que glorificava a Deus, ele começou a ter inveja de Deus. Ele queria ser como Deus. Então, Lúcifer, ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Ele começou a invejar a Deus. Ele teve uma opção, ele escolheu o orgulho. Santo Agostinho diz que o orgulho é tão terrível que transformou um anjo no demônio. Lúcifer começou a se voltar contra Deus no céu, e ele começou a fazer a cabeça de muitos anjos. Há 9 hierarquias de anjos no céu. Das 9 hierarquias, Lúcifer começou a fazer a cabeça deles. Para me lembrar aqui: serafim, querubins, tronos, potestade, virtudes, arcanjos e anjos, que é o anjo da guarda. Querubins, tronos, potestades, virtudes, arcanjos, anjos. Das 9 hierarquias, Lúcifer conseguiu fazer a cabeça de 1/3 dos anjos. É hierarquia, um mais forte que o outro. Os serafins são os mais fortes, também chamados de arcanjos. E os mais simplesinhos são os anjos da guarda. São os mais simples, não mais fracos, porque um anjo da guarda ele é forte demais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o que aconteceu? Esses anjos, eles se voltaram contra Deus porque foram contaminados pelo orgulho e a revolta de Lúcifer. E o que aconteceu? Aí a gente vai ver lá em Apocalipse 12:7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram o dragão, a antiga serpente, Satanás. Você entendeu? Houve uma batalha no céu. O céu estava em guerra, meus irmãos. Por quê? Porque um dos mais fortes dos anjos do céu se voltou contra Deus. Então Lúcifer já estava com um exército. Os anjos, ele tem uma escolha. Eles têm a perfeição. Ele não é como nós. Quando pecamos, o que fazemos? Nos arrependemos, choramos pelos nossos pecados, vamos nos confessar e Deus nos dá a graça do perdão. Os anjos não têm perdão. Por quê? Eles estão na perfeição de Deus. As escolhas que eles fazem, eles não podem voltar atrás. Então Lúcifer fez uma escolha: o orgulho, a revolta contra Deus. Então, aí já me perguntaram assim: João Paulo, Lúcifer pode se arrepender? Não, não pode. Ele não volta atrás, nem se ele quisesse. E ele não quer, porque ele fez uma decisão, uma escolha pelo conhecimento dele. E o que aconteceu? Nesse combate no céu, 1/3 dos anjos foram expulsos do céu, porque se levantou um anjo que é chamado
São Miguel, arcanjo, o príncipe da milícia celeste. São Miguel, ele se levantou contra Lúcifer. É interessante que São Miguel, rapidamente contando, São Miguel era um anjo entre os outros anjos das hierarquias. Mas o seu amor por Deus foi tão imenso que ele tomou posse da graça de Deus, do amor de Deus, e se levantou na batalha em meio aos outros anjos. Ele se colocou no combate em defesa de Deus. Ele adquiriu esse mérito de príncipe da milícia celeste pelo seu amor a Deus. No combate, Miguel deu aquele clamor: quem como Deus? Ninguém como Deus. Foi o clamor de Miguel. O amor que ele tinha por Deus foi tão imenso que ele, em meio aos outros anjos, ele tomou posse dessa graça de Deus e foi reconhecido pela sua autoridade, pelo seu amor a Deus. Olha que lindo isso. E nessa batalha, Miguel e os seus anjos lutaram contra Lúcifer, e Lúcifer perdeu a batalha e ele foi expulso do céu. Já não tinha mais lugar para Lúcifer no céu. Ele foi expulso para o inferno. Sim ou não? Não. Os demônios, que eram anjos, entenda bem, não havia demônios até então. Na revolta desses demônios, quando eles foram expulsos do céu, eles foram lançados para a terra, não mais como anjos de luz, de paz, mas como demônios, porque não havia mais amor no coração deles, havia ódio, rancor contra Deus. Então eles caíram na terra, meus irmãos. Agora eu estou entendendo por que a terra, por que vivemos nessa luta terrível. Porque há um terço dos anjos que se revoltaram, se rebelaram contra Deus, que estão na terra. Eles foram expulsos do céu, eles não estão no inferno. Há demônios no inferno, sim. Mas isso é outra pregação. A demonologia vai ensinar que há demônios no inferno. Mas os anjos estão na terra. E qual a principal missão deles? Destruir a raça humana. Por que eles têm tanta raiva de nós? Porque nós somos a criação amada de Deus. Os demônios, Lúcifer, que é Satanás, que é o príncipe dos demônios, que é o mais forte deles, que comanda todos os outros demônios, ele sabe que não pode nada contra Deus, porque Deus é o Criador, foi Deus que criou os anjos. Então ele sabe que não pode atacar Deus de frente, mas ele fez o quê? Vai atacar aquele que Deus mais ama. E por isso Lúcifer, como a sua cartada, como a sua maior arma, ele inventou o pecado. O pecado tira o homem da graça de Deus. O pecado tira o homem da salvação. E Lúcifer, ele sabe que pouco tempo lhe resta, que logo ele será lançado no inferno. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, acabou o tempo de Lúcifer. Então ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele está acelerado. Para quê? Para levar a humanidade para o inferno. E como ele tem feito isso? Levando o homem para os prazeres, para o pecado. E aí São Paulo, ele traz essa resposta, essa direção, que precisamos nos revestir da armadura de Deus, que há um combate espiritual, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos nessa terra uma luta, há um combate espiritual, a qual eu e você temos travado. A todo momento somos atacados. Eu não quero que você viva agora como se você estivesse rodeado de demônios, mas está, de certa forma está. Mas Deus, ele tem zelado, protegido a cada um de nós. Os demônios, vai dizer a igreja, é como um cachorro que está preso na corrente. Um cachorro feroz, preso à corrente.
Ele só vai morder você se você se aproximar dele. Mas se você ficar distante dele, você vai estar salva, vai estar protegido. Assim é, o pecado, quando vivemos o pecado, é o mesmo que se aproximar desse cachorro feroz. Somos abocanhados, somos feridos. O pecado, ele destrói, ele corrói a alma, ele nos tira da graça, ele nos leva para o inferno. O catecismo da igreja diz que basta um pecado mortal para que sejamos condenados ao inferno. Então Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, ele vem até nós nos fortalecer. Por que o Senhor, como diz São Paulo claramente, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Qual é o poder de Deus que age sobre o coração do homem? O seu Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá força. Atos 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O homem, ele é limitado devido ao pecado de Adão e Eva. Adão e Eva pecou no paraíso, sobrou para todos nós. Isso foi a ação de Lúcifer na humanidade. Como Lúcifer, ele entrou com o pecado, com a morte na humanidade, através de Adão e Eva. Na desobediência de Eva, que depois Adão. São Paulo fala que temos a inclinação diante do pecado. Essa fraqueza que temos diante do pecado é a concupiscência de São Paulo. Nós temos a limitação. O pecado nos enfraquece. E Deus, com a sua misericórdia, ele nos dá o quê? O seu Espírito Santo. Através da Igreja Católica, temos a graça de ser batizado. O seu batismo faz de você um filho amado de Deus. Através do batismo, recebemos o quê? O Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo temos forças para vencer o pecado. Somente através do Espírito Santo conseguimos viver uma vida de santidade, renunciar à sedução de Satanás, renunciar aos nossos desejos, aos nossos impulsos, para poder fazer a vontade de Deus. Então, a graça que nos é derramada é para nos santificar. Hebreus 12:14 vai dizer: procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, a qual ninguém pode ver a Deus. São Paulo fala que aquele que vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Por isso que a palavra ela coloca o homem velho e o homem novo. O homem velho, ele deseja o pecado, ele deseja os prazeres dessa terra. O homem novo quer a graça do céu, deseja, anseia pelo céu, pela salvação. Então há um confronto espiritual dentro de nós, uma luta a qual temos travado. Quando alimentamos a nossa carne, agradamos a Satanás. Mas quando fortalecemos e alimentamos o nosso espírito, agradamos o coração de Deus. Então há um confronto, uma luta espiritual. Os santos nos ensinam que a maior arma que temos contra Satanás é a desconfiança de si próprio. Como assim? Eu não devo confiar em mim? Exatamente, você não deve confiar nos seus desejos e nos seus impulsos. Os santos diziam que eu esqueci o nome do santo, que ele falava que pela carne ele com certeza se lançaria nos prazeres, mas pelo Espírito ele se volta à graça de Deus. São Tomás ele dá um exemplo muito claro. Neste mundo estamos entre os bens espirituais e temporais. Quanto mais você se aproxima de um, mais você se afasta do outro. Não tem como. Se você busca uma vida de oração, você vai deixando a tua vida de pecado. Se você busca o pecado, você vai deixando a tua vida de oração. Ou você se santifica, ou você se condena. Ou você se fortalece na graça de Deus, ou você se contamina através do pecado. O Espírito Santo é aquele que nos dá força para viver a vontade de Deus, para alcançar o céu. Alguém aqui quer ir para o céu? Sim. Levanta a mão, quem quer ir para o céu? O céu é nosso por direito. Você não foi criado para ir para o inferno. O inferno foi criado para os demônios.
para serem presos no inferno. Mas há muitas pessoas indo para o inferno porque não têm buscado a Deus, têm rejeitado o amor do Senhor, não têm vivido uma vida de santidade. O 6º mandamento da igreja vai dizer que é preciso honrar a castidade. João Paulo, para que eu devo viver a castidade? Primeiramente por amor a Deus. Por que eu devo viver uma vida de santidade? Para poder alegrar o coração do Senhor, para me santificar e chegar ao coração de Deus e chegar ao céu. Então o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que em meio a esse combate espiritual a qual estamos vivendo, em meio a essas lutas, precisamos da graça de Deus. João 15,5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. O Senhor nos deu a graça do Espírito Santo. O Senhor nos deu a Virgem Maria para nos ajudar no combate. Nossa Senhora é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Através da intercessão de Nossa Senhora, o inimigo ele é destruído. O inimigo, a serpente é esmagada. Por isso a devoção a Nossa Senhora é tão importante para a santidade. Todos os santos eram devotos de Nossa Senhora. Eu me lembro que o Padre Pio, contando na história dele, que o Padre Pio lutava com o demônio com um rosário na mão. Ele batia no demônio, o demônio estava em forma de dragão, e ele batia no demônio com um rosário. O Padre Pio é um exemplo de oração, rezava 100 terços por dia. Vivia uma vida, uma luta, um combate espiritual terrível, meus irmãos. O demônio apareceu para o Padre Pio às 3 horas da manhã, dava uma surra no Padre Pio para ele não celebrar a missa, porque a missa do Padre Pio lotava a igreja. Muitos eram tocados, eram curados, eram libertos através da missa do Padre Pio. Mas ele era um homem de oração, ele buscava na graça de Deus, ele combatia o bom combate. Na história dos santos da igreja, a realidade espiritual era viva no coração desses homens. Eles travavam a luta por amor a Jesus, para que a sua alma fosse fortalecida na graça de Deus, para que eles fossem libertos de todo o mal. Não adianta fugir do confronto espiritual a qual você está vivendo. Você precisa estar na graça de Deus, você precisa da oração. Nós precisamos vivenciar o amor do Senhor em nossos corações. Se você quer chegar ao céu, como eu creio que você quer, porque o inferno não é para nós, o céu é nosso por direito. O Senhor pagou na cruz com o seu sangue para a nossa salvação. Mas não adianta nada fechar os olhos e viver como se nada tivesse acontecendo. A nossa luta espiritual, São Paulo diz bem claro, é contra principados e potestades, espíritos espalhados pelos ares. Não é contra o irmão. Muitas vezes nos deixamos levar pelo ódio, pela vingança, deixamos que a mágoa tome conta do nosso coração, e é uma das principais armadilhas do demônio para nos derrubar. Quando você dá espaço ao seu coração para o ódio, para a vingança, não tem espaço para o amor de Deus. E é a brecha que o inimigo queria para destruir a sua vida. É necessário o perdão, meus irmãos. Sei que é muito difícil quando uma pessoa te machuca com palavras, com atitudes, quando a pessoa ela te fere. Eu sei que é difícil perdoar, mas o perdão é uma decisão por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nos decidimos a perdoar, e é assim que vamos nos revestindo com a armadura de Deus. E como nos preparar? Através da oração, adoração, confissão, meus irmãos. Uma alma que está confessa, ela está lavada pelo sangue de Jesus, ela está purificada pela graça de Deus, ela tem forças para caminhar. Então busque uma vida de confissão constante. É a realidade espiritual, a vida espiritual a qual precisamos viver. Uma vida de oração, uma vida de renúncia das coisas do mundo. Precisamos viver o amor do Senhor. Precisamos viver na graça de Deus. O Senhor, Ele vem hoje, nessa noite, revestir a nossa alma, o nosso coração. Ele vem trazendo a cura, a libertação. Quantas maldições temos vivido em nossas vidas através da herança
hereditária, maldições hereditárias que precisam ser quebradas através da renúncia e da oração. Quantas situações, a palavra ela tem poder, meus irmãos. Quantas famílias amaldiçoam ou o pai, ou a mãe, ou o avô, o bisavô, ou alguém da geração passada lança uma maldição sobre a família, e quantas pessoas são oprimidas, enfermidades emocionais, físicas, devido a essa realidade. E o Senhor, Ele nos liberta quando nos colocamos debaixo do seu sangue precioso, quando buscamos uma vida de oração, uma vida de santidade. Essa maldição vai sendo quebrada, vamos renunciando. Isso é muito forte. Um exorcista, quando ele atendia um caso de um homem possesso, e quando ele estava expulsando aquele demônio, o demônio disse para ele: você vai me tirar dessa pessoa? Mas eu já estou há 300 anos nessa geração. Há 300 anos. Por quê? Era uma geração que não viveu na oração, que não viveu uma vida de confissão, que não rezava o Santo Terço, o Santo Rosário, que não viveu uma vida de renúncia. Então que a tua vida seja abençoada, e todos aqueles que são da tua geração atual, como da geração futura, sejam abençoados através da tua vida. Porque você, quando renuncia, você quando ora pela tua geração atual, toda a maldição da tua família vai sendo quebrada pela tua vida, pela tua história. É o sangue de Jesus que é derramado sobre a sua geração presente e futura. Como é importante, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: é necessário se revestir com a armadura de Deus. É necessário deixar que a graça de Deus possa nos libertar, possa curar as feridas do nosso coração. Por que hoje vivemos uma realidade de depressão e de ansiedade? A doença do século é a falta de oração. Quando estamos na presença do Senhor, somos curados. Eu sou testemunha disso. Eu vivi a minha adolescência na depressão. Chorava todas as noites, não era da igreja, não vivia uma realidade de fé, ia para as baladas, vivia uma vida de pecado, mas todas as noites eu chorava depressivo. Mas na minha experiência com Deus, naquela experiência de batismo no Espírito Santo, eu fui curado e nunca mais tive depressão. E hoje, com a graça de Deus, eu tenho orado por muitas pessoas que estão numa situação de enfermidade, uma situação de ansiedade, de depressão, que estão sendo curadas pelo poder do Espírito Santo. Deus, Ele pode curar as feridas do nosso coração. E o Senhor nessa noite quer curar as tuas feridas. O Senhor quer te fazer um soldado fortalecido, um soldado forte na graça. Um soldado que está ferido, ele não tem forças para batalhar, mas um soldado curado, ele é forte, ele combate em nome de Jesus, e ele vive a graça e a vitória de Deus sobre a sua vida. É para isso que o Senhor te levantou nessa noite. Você não está aqui por acaso. Essa é uma noite de cura, de libertação para a tua alma. É uma noite de vivenciar a graça de Deus. Essa noite o Senhor está adentrando o teu coração. As raízes da tristeza, da depressão, da angústia, do teu sofrimento ao qual tem destruído com a tua vida, o Senhor quer curar. O Senhor quer curar as raízes. O Espírito Santo, ele opera de dentro para fora, meus irmãos. Ele vai na raiz, vai nos nossos traumas, vai na área emocional, na área sentimental. O Senhor nos restaura, Ele cura as nossas feridas, para assim podermos vivenciar a sua graça e combater o bom combate, como homens e mulheres de fogo. Vamos ficar de pé, vamos deixar o Espírito Santo nessa noite adentrar os nossos corações. Vamos deixar nessa noite o Espírito Santo nos revela a verdade. O Senhor nos dá o discernimento de espíritos para entender o que está ao nosso redor. Por onde Satanás tem adentrado a tua vida, tem te atacado, o Senhor, ele abre os seus olhos espirituais para que você enxergue a realidade espiritual, para que você possa combater o bom combate. E vendo a realidade espiritual e sentindo da onde vêm os ataques, você pode bloquear, pode fechar as brechas que foram abertas, e dessa forma o Senhor vai te fortalecendo.
Essa é uma noite onde o Senhor te fortalece, onde o Senhor te abre os seus olhos espirituais para que você possa enxergar o combate a qual você está vivendo. Mas o Senhor não te dá só uma visão espiritual, Ele te fortalece, Ele te reveste com a armadura de Deus, Ele te dá a graça da fé, Ele te dá a confiança, Ele te dá a certeza do amor de Deus. É o Espírito Santo nessa noite revestindo você, curando o seu coração ferido, te libertando de todo o mal. É o Senhor nessa noite derramando o poder do Espírito Santo para que você saia vitorioso dessa batalha, vitoriosa dessa batalha a qual você tem travado. É o Senhor curando as dores do teu coração, curando a tua tristeza, a depressão, a ansiedade, curando as enfermidades físicas, a qual tem raízes espirituais. É o Senhor que nessa noite vem trazer a cura. Eu profetizo que nessa noite, a partir dessa noite, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque o poder de Deus é derramado sobre você, está sendo derramado. O céu se abre essa noite, derramando a unção, o amor de Deus sobre o teu coração. E eu te convido a levantar os seus braços lá no alto. Eu te convido a orar, a clamar o poder de Deus, a deixar Deus operar os seus prodígios e milagres, a deixar Deus curar as suas feridas, libertar a tua alma. Essa noite um homem ou uma mulher está nascendo de novo, nascendo da árvore do Espírito, nascendo vitorioso para a honra e glória de Deus. É o Senhor que te levanta das tuas quedas, é o Senhor que reveste o teu coração, a tua alma, é o Senhor que dá a força do Espírito Santo, que renova o teu ser. É a graça do Espírito Santo preenchendo o vazio da tua alma. É o amor do Senhor que queima no teu coração nessa noite. O céu se abre sobre nós, a glória de Deus está sendo derramada sobre nós. Os anjos do Senhor combatem por nós, nos libertando de todo mal, nos libertando das correntes malignas que nos prendiam, nos libertando das falsas enfermidades, de toda a opressão diabólica. O Senhor derrama a sua graça. À frente dos anjos vem a Virgem Maria, a Senhora dos Exércitos. É ela que vem esmagando a cabeça da serpente. É a graça de Deus que é derramada sobre a tua vida. Eu estou profetizando uma unção poderosa, o derramamento do Espírito Santo, homens e mulheres de fogo, a unção de Deus, a graça do Senhor a queimar no teu coração. É o Espírito Santo de amor queimando no teu coração. É o Senhor revestindo, é o Senhor te dando forças, é o Senhor te fortalecendo, te dando a graça de declarar a vitória, tomar posse da vitória. É o Senhor te revestindo com o seu poder. Há um homem e uma mulher se levantando nessa noite, fortalecidos, revestidos pelo poder do alto. Faça dessa canção o teu clamor.